a Defensoria Pública do Estado de Pernambuco entrou na Justiça solicitando que se tomem medidas para evitar a aglomeração de pessoas nos terminais e dentro dos ônibus também. Eu vou conversar agora com o Rafael Alconforado, que é defensor público estadual. Doutor Rafael, boa tarde, muito obrigado, seja bem-vindo, viu, ao Ronda Geral aqui na TV Tribuna. Boa tarde, Moab. De antemão, já quero dizer ao senhor que a população, de modo geral, agradece até a atuação da Defensoria Pública do Estado para que se minimize esses impactos quando o assunto é transporte público em meio à pandemia. No ano passado, a gente ficava estarrecido, doutor Rafael, com o que a gente via, com redução, inclusive, da frota ano passado, por conta de medidas restritivas, por conta de quarentena, atividades sem funcionar, mas esse ano, até no começo da semana, eu conversei com o Procurador-Geral do Estado aqui e que se houve uma conversa no governo do Estado com uma cúpula do Estado que cuida, inclusive, das medidas de restrição, para que não se deixasse reduzir a frota. Mesmo com a frota que temos, a situação é essa. E nesse pedido feito pela Defensoria Pública, a gente vê aqui que estão sendo solicitadas e dando recomendações para que se tomem medidas para evitar o que a gente acabou de mostrar aqui, a exemplo do terminal da Macaxeira, né? Na volta para casa, terminal lotado, um em cima do outro e fiscalização pouquíssima. Então, quais são essas medidas e que, de fato, podem vir a fazer efeito? Isso, a Defensoria Pública ela vem acompanhando essa questão desde o início da pandemia, no ano passado. Expedimos recomendação para que fossem adotadas medidas sanitárias e evitada a superlotação nos coletivos e nos terminais. Esse ano, depois do aumento do número de casos, enviamos novamente ofício nesse sentido para o Grande Recife, sendo que, apesar de ter havido muito avanço em outras medidas, como a manutenção das janelas abertas, a distribuição de máscaras, disponibilização de álcool gel, a questão da superlotação permanecia muito grave. Então, ontem nós entramos com essa ação civil pública para evitar superlotações. E hoje, pela madrugada, a Justiça deferiu essa liminar. Então, assim que o consórcio for comunicado dessa decisão, ele está obrigado a seu cumprimento, que é no sentido de permitir apenas no transporte coletivo a capacidade do transporte das pessoas sentadas, então não seria limitar para que não houvesse pessoas em pé no transporte coletivo. Também disponibilizar uma frota que se permita que se cumpra essa determinação, então restabelecer a frota em 100% ou, caso seja necessário, se a frota de 100% não for necessária para atender essa demanda de que só haja pessoas circulando sentadas nos coletivos, para que seja então aumentada essa frota a fim de que se cumpra essa determinação e, por fim, para que esse problema das pessoas sentadas não cause um outro problema, que é a aglomeração na espera pelo ônibus, também há a determinação de que nas filas dos terminais dos transportes coletivos convencionais, ela seja limitada a 30 pessoas e nos transportes coletivos do tipo BRT, seja limitada a 45 pessoas. Então, para que também não haja aglomeração nas filas, nas esperas por esses coletivos. Doutor Rafael, o senhor falou ainda há pouco que desde o ano passado tem acompanhado essa situação, do início da pandemia até agora, para que medidas fossem tomadas, entre elas a distribuição de máscara, dispensadores de álcool em gel a 70%, mas no nosso cotidiano aqui, fazendo reportagens, a gente tem procurado observar e conversar também com a população e pouco tem visto essas ações sendo tomadas efetivamente. E tem conversado informalmente também com organizadores de fila que muitas vezes passam por uma situação constrangedora e de desrespeito por aqueles que estão desacreditados até de um problema tão grave e que tem matado até pessoas das famílias, dessas que não acreditam, né, de que o vírus mata mesmo, não é isso? Uma medida que foi tomada também e que chegou até em fevereiro, junto com o aumento da passagem de ônibus, foi o aumento da frota de ônibus e também a limite de pessoas, da capacidade de pessoas dentro dos coletivos, pessoas sentadas e pessoas em pé. No ônibus convencional, por exemplo, há um limite de pessoas em pé, eu acho que é menos de 40 pessoas em pé. E agora o senhor está me dizendo que se recomenda
que se proíba a quantidade de pessoas em pé, somente pessoas sentadas nos coletivos, não é isso? Isso, exatamente. O nosso pedido foi nesse sentido. A gente acredita que existe muito mais que possa ser feito, mas essa é uma medida que realmente clama por uma urgência de solução. Então a gente solicitou para a Justiça que determinasse isso e a Justiça acolheu o nosso pedido. Então estamos esperando apenas a comunicação do consórcio, mas já há decisão judicial determinando que só circulem pessoas sentadas nos coletivos. A gente tem informação também de que o Tribunal de Justiça de Pernambuco, deixa eu aproveitar o produtor aqui, Marcílio Júnior, mandou uma nota à nossa produção informando que a Justiça já acatou a solicitação que foi feita pela Defensoria Pública do Estado, não é isso? E com aplicação de multa diária e também outras medidas, não é verdade? Agora, eu pergunto ao senhor o seguinte, entre essas medidas que a Justiça pode tomar, essas medidas foram solicitadas também pela Defensoria Pública em caso de descumprimento pelas empresas de ônibus? E quais são essas medidas em que a Justiça pode determinar para as empresas? Isso, exatamente. O pedido já foi deferido, nós tínhamos solicitado essa multa diária de R$10 mil, o que já foi deferido pela Justiça. Então, caso continue ocorrendo esse descumprimento, essa superlotação, a Defensoria Pública ela pode solicitar uma majoração dessa multa, né, que essa multa seja aumentada para valores maiores, até que se cesse essa superlotação, ou até mesmo outras medidas, como apuração de um eventual crime de desobediência por parte do Grande Recife. Fora o estresse que todo trabalhador enfrenta, doutor Rafael, por conta do transporte público do jeito que é, desde muito antes da pandemia, essas ações que foram colocadas e enviadas as solicitações à Justiça em relação ao transporte público são apoiadas em estudos da Fundação Oswaldo Cruz, por exemplo, da Fiocruz, que indica que o transporte coletivo ele é sim um vetor da transmissão do vírus da Covid-19. Então, em nome da população, eu quero agradecer o empenho da Defensoria Pública em estar junto do povo nesse sentido. Muito obrigado, viu, pela participação aqui no programa e a gente espera que a partir de agora a coisa mude de fato. Pois não, a gente queria deixar também disponível o número da Defensoria Pública para fazerem denúncias acerca de eventuais descumprimentos, é o 992108865. É importante que as pessoas comuniquem eventuais descumprimentos dessa decisão para que a gente possa solicitar ao magistrado a aplicação dessa multa e, eventualmente, se permanecer, a majoração dessa multa até que se cesse essa situação de superlotação nos nossos coletivos. Então, atenção população, telespectador do Ronda Geral. Aqui não tem babação nem alisamento não, tá? Não tem nada de passar a mão em ninguém não. A gente está mostrando um trabalho que foi feito, empenho da Defensoria Pública e que foi acatado pela Justiça. Então você pode procurar esse órgão para denunciar irregularidades, porque essas denúncias podem embasar outras solicitações para pedidos de medidas à Justiça. Está aqui o telefone que é o 992108865. Denúncias em relação a irregularidades no transporte público. 992108865, eu digo irregularidade do transporte público quando o assunto é a pandemia, que é o principal no momento. Doutor Rafael Alcoforado, muito obrigado, viu? Saúde para o senhor e até a próxima. Eu que agradeço, a Defensoria Pública está à disposição.